Então, pessoal, colegas, professores, cursistas desta turma, né? Vamos dar as boas-vindas, hoje com emoção. A emoção de ficar sem energia elétrica e sem internet, né? Mas é isso aí, acontece. O professor Joselito teve problema na cidade dele, e enquanto tutora de formação, eu conduzirei agora nesse momento para que vocês não sofram nenhum ônus, né? Para que vocês consigam depois acompanhar mais gradativamente, né? Digamos, mais facilmente os outros momentos de reunião do GE. Vocês me ouvem perfeitamente? Sim? Bom, então tá. Vejo aqui que tem a Fabiana, Elvis, Albino, Gonçalo e Moacir. Mais alguém que eu não esteja vendo aqui na tela? Acho que não, né? Em todo caso, depois também veremos se há possibilidade de disponibilizar um outro momento para os formadores que teriam a aula agora, né? A aula reunião. Bom, nós temos aqui os slides para dar condução, né? É um roteiro que a gente faz de apresentação e condução da reunião, né? A nossa reunião é a número 1 de Sociologia, a jornada 3, então nós temos nesse momento o início do nosso grupo de estudos, com emoção, né? É importante que a gente esteja sempre presente, câmera aberta, que a gente tenha esse contato para que seja mais acolhedor mesmo, que todos nós consigamos compartilhar nossas ideias de forma mais calorosa, né? Então, sigamos assim e qualquer dúvida, qualquer situação, vocês fiquem à vontade também de perguntar ou se manifestar, tá certo? Que aqui a gente vai conduzindo de forma que todos nós consigamos compartilhar nossas experiências, nossas ideias, nossa vida acadêmica, principalmente o que rola, o que acontece na escola, certo? Nesse momento, há uma proposta, né, que a gente elabore, então, nossos pensamentos direcionados aqui para o acolher e integrar os participantes da jornada, apresentar o universo do GE e seu funcionamento, explorar o mapa base da jornada, o Google Sala de Aula, planejar os próximos passos da nossa aventura formativa rumo à aprendizagem dos estudantes. Então, diante do que nós temos para esse trabalho de hoje, essa troca de experiência, né, faremos o possível para que não haja dúvidas depois. Né? Mas também, se há uma forma de aprofundamento, certamente o professor Joselito entrará em contato com vocês, e mesmo durante os próximos encontros. Ok? Só um instantinho que ele me mandou uma mensagem aqui, já retomo a fala com vocês. Só um pouquinho. Bom, vamos lá. Ainda não foi possível para o professor Celino. Vamos lá, então. Ainda diante do que nós temos aqui desse diálogo, é mesmo para a gente sentir esse momento como um momento de troca de experiências, mas que também sirva como base para que vocês consigam posteriormente implementar também uma ação,
uma forma de vocês se desafiarem, né? Mas que tenha dentro desse desafio um retorno que seja positivo também para vocês, né? Enquanto professores, enquanto rede pública, né? Sempre falam, somos uma rede, né? Então, ainda a respeito, nós temos aqui acolhimento 5 minutos, integração 20, conhecendo o GE manual do cursista, o check-in, calendário da jornada, o cronograma e o class, frequência e certificação. Tentarei levar o possível até o momento do que seria o horário previsto para o encerramento da reunião. E demais situações, o professor Celito pode retomar na próxima reunião, que acho que seria bem assertivo para que não haja dúvidas, ok? Nesse sentido, então, né, bem-vindos a esse momento que foi chamado de GCraft, né, o nosso grupo de estudos pensado de uma forma mais lúdica. Para nós, enquanto adultos que somos, de repente pode soar estranho, mas como a ideia também é de prover ou providenciar momentos de experiências para tratar nas escolas, então aqui certamente a gente conseguirá pensar algumas situações que podem ser utilizadas com seus estudantes, ok? Vamos lá, então. Foi pensado com carinho, né? Nós temos uma equipe que providencia esse roteiro, né? Eles não são apenas slides, né? Eles são um roteiro para que a gente abra uma discussão, né? E compartilhamento de experiências dentro do GE. Então, que esta nova jornada seja um mundo aberto de possibilidades, onde cada bloco de aprendizado se transforme em grandes conquistas, e vamos minerar sabedoria juntos. Vamos lá, então. E para começarmos, vamos organizar a nossa apresentação. Então, aqui nós falamos em entrar no portal Google Apresentações, e daí encontre seu card pessoal com o seu nome e defina seu avatar e as ferramentas que o guiarão na jornada de minerar o conhecimento e as descobertas em seus estudantes. Você terá 5 minutos para se preparar. Vamos lá. Vou disponibilizar o link aqui no chat, né, da reunião, e vocês poderão entrar nele aqui. Só quero conferir aqui, vocês não estão vendo isso aqui. Deixa eu providenciar, então, a outra aba. Compartilhar esta guia. Bom, vocês estão visualizando esse momento, né, que seria de vocês falarem um pouco de si. Cada início de jornada é uma forma da gente também conhecer um pouco o outro. Então, diante desse nova situação que nós temos aqui como grupo de estudos da terceira jornada, né, nós temos aqui esta sessão do acolhimento. Temos aqui, então, como vocês podem visualizar, um nome, o espaço para digitarem seu nome, e vocês percebem, né, que há várias abas aqui já abertas, né, vários slides, e cada um escolhe uma aba, ok? Aí cuidar onde já está sendo utilizado para não acabar sobrepondo o que o colega já escreveu, ok? Assim sendo, né, nós temos aqui informações para vocês, para entender um pouco melhor, né, o que seria este momento. Então, digitar o nome, crie sua apresentação no estilo Minecraft, né, escolhendo aqui um avatar, para colocar em frente a sua escola, aqui fictícia, mas, né, com a intenção depois de se apresentar, de vocês apresentarem um pouco sobre si. Escolha e arraste para dentro do baú uma ferramenta que será dispensável para esta jornada, né, que será necessária.
indispensável, perdão, jornada e mineração do talento e das descobertas com seus estudantes. 3, e escolha uma ferramenta para dentro do carrinho de mineração para compartilhar com a turma, no sentido de nos conectarmos nesta jornada. Então, vocês podem, digamos, vou citar aqui como exemplo, né, jogar aqui, escolher o avatar e trazer, arrastar aqui uma imagem que represente a sua perspectiva, a sua expectativa, enfim, né, e também aqui no carrinho da mesma forma. Ok? Vou disponibilizar o link, então, para vocês. E assim poderão trabalhar, certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês estão ouvindo sons aqui da minha vizinhança? Tem gatinho, tem cachorro, tem toda uma vida aqui na volta do bairro. Mas vamos lá. Vejam, por favor, se vocês conseguem acessar. Perdão, acabei compartilhando todos os slides, mas nele vocês... Professora, esse aí não é o link. Nele vai ter o link. Só um pouquinho, eu já vou copiar novamente, tá? Acho que agora deu certo. No link abaixo. O meu não abriu. O link abaixo não abriu? Abriu. Ah, que bom, que bom. Ficou alguma dúvida sobre como proceder? Qualquer coisa é só falar, só perguntar, tá? Assim que vocês forem terminando, podem, por gentileza, escrever no chat que terminaram? Obrigada.
Podemos iniciar, então eu vou apresentar aqui e na medida em que chegar sua vez, vocês vão falando. Peço que, devido à questão do tempo, que seja o mais breve possível, certo? Obrigada. Vamos lá, então. Eu estou aqui na minha página, porque eu pensei, vou escrever um pouquinho também. Gostariam que eu iniciasse ou vocês preferem vocês iniciar? Acho que eu vou iniciar, então. Eu separei aqui um avatar. Hoje, meu cabelo não é escuro, mas naturalmente ele é um pouco mais escuro. E gosto dessas cores, por isso que escolhi, tá? Preto e branco. Uso bastante roupa preta, mas também esses dois tons. No momento, eu não estou na escola, mas trabalho com muitas pessoas de muitas escolas. Então, me sinto, sim, parte, e por isso entendo que eu consigo, sim, participar aqui e, de repente, contribuir. Dentro do baú, como algo precioso, eu entendo que é o meu tempo, né? E por isso eu penso assim em utilizá-lo da melhor forma possível para que seja prático, objetivo, né? Que eu consiga conduzir a minha vida também de forma particular, né? Não só o trabalho, mas que tenha também minha vida privada, minha vida particular em dia. Coloquei aqui no carrinho duas situações que também acho importantes, que é eu seguir sempre dentro do meu trabalho as normativas, a lei, né, que sempre com ética, enfim, né, que seja confiável a resposta que eu dê ou como eu trato as pessoas que estão trabalhando comigo. E o coração no sentido de dar esse calor, não tratar friamente, trabalhar com leis, com cronogramas, enfim, regras, né, às vezes deixam a gente mais frio, mas eu não quero que isso aconteça, né, quero que seja leve para todos. E eu trabalho no Núcleo Regional de Educação, hoje não estou em sala de aula, mas trabalho com muitas escolas e professores, enfim, e sou formada em História. Tenho licenciatura plena em História. Podemos passar, então, para o próximo? Aqui temos o chão. Pode falar conosco, chão? Oi. Oi. Boa noite. Então, ali, ó, tô eu, porque eu não sei qual que eu poderia escolher, porque eu não sei brincar disso. Escolhi aleatoriamente, inclusive um de óculos e cabelo, coisa que eu não tenho, né? Os dois, né? A lupa é tempo que nos exige, muitas vezes, né, exige até demais. O computador representa essa plataformização. A folhinha é as provas diagnósticas, né? E a cadeira é uma. Eu não achei um instrumento ali, mas eu queria algo que pudesse sentar para ter paciência para aguentar tudo isso, entendeu? Daí eu não achava, eu achei, pensei, vou usar uma cadeira para sentar ali, né? Certo, obrigada, professor. Temos agora uma próxima. Ione. Está? Não, né? Aqui, Rosângela também não. Sheiline? Não? Deixa eu ver aqui. Fabiana? Não. Vamos lá. Temos aqui, vamos ver. Rosilene. Rosilene está? Não? Tem um ajudante aqui que ele está fazendo estripulia. Elise? A
Átila, não? Eu acho que tem de outros grupos também aqui. Arilson, Karen, Regiane. Nasci, Gonçalo. Eu achei que esses nomes, professor, eram aleatórios. Eu acabei apagando o nome e colocando o meu. Será que não é? Ou é de inscritos mesmo? Qual o nome estava ali, professor? No meu, eu tinha Cláudia, eu tirei, apaguei e coloquei Chã. Ah, tá. Apaguei Peraí. lá no vermelhinho, lá em Sim, cima. sim, aham. Moacir estava ali, também fez isso, né, professor? Então vamos lá. Eu acho que o que foi disponibilizado aqui já estava sendo usado por outra pessoa. Eu não apaguei de ninguém, eu só acrescentei o meu que não estava na lista. Ah, tá certo. Então, por favor, professor Moacir. Então, eu coloquei ali uma chave que ajuda a nos permitir abrir novos horizontes com esse avatar em frente à escola, né? No baú ali são os livros e a tecnologia necessária com essas IAs que estão aí. E na caça ao tesouro, essa lupa, né, que vai nos ajudar em busca ou encontro daquilo que estamos procurando. Uma solução mágica de como trabalhar nos dias atuais. Seria isso, professor. Ok, obrigado. Prof, você é de qual área? Eu sou de História, mas trabalho História e Sociologia somente no ensino médio e Geografia. Ok, obrigada, prof. Vamos ver aqui um próximo, então. Gonçalo. Professora, boa noite a todos. Professora, eu coloquei ali um avatar pelos cabelos brancos, que eu nem tenho mais, mas a idade já é avançada. Coloquei alguns instrumentos, mas assim, não é algo que eu identifico, né? Apenas cumpri a função aí daquilo que foi proposto. Eu entendo que a iniciativa é adequada, mas não é algo que eu me identifico, não é algo que eu faço. Ok, prof, qual é a tua área mesmo? Sociologia. Sociologia, tá certo. Obrigada, professor. Agora, Fabiana, está essa turma, não? Tá ali sim, né? Vamos lá, Fabiana, e aí? Sim, sou eu. Olá, boa noite. Então, ali foi o avatarzinho que eu mais me identifiquei, porque a outra menininha ali estava com short curto e eu não gosto muito de shorts, então foi por isso. O computador, porque o computador a gente usa muito, e livros também é indispensável, né? Porque não é sempre que, como eu trabalho no interior, não é sempre que a gente tem internet. Então, os livros é uma ferramenta muito importante. E o celular que a gente usa para se conectar mesmo. E a busca sempre por conhecimentos acerca do mundo, já que sociologia você tem que estar antenado, principalmente sociologia, né? Trabalho também em geografia, mas a gente tem que estar antenado sempre no mundo mesmo, né? Certo, obrigada, prof. Agora vamos ver o próximo. Elvis. Temos Elvis. Sim. Oi? É que tá travando aqui, professor. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, ouvimos. Então tá bom. Então, eu escolhi esse avatar aqui porque parece que está relacionado mais a um professor, né? Representando um professor aí de óculos, né? É o que eu achei mais parecido, né? A questão aqui do baú, né? A questão do livro, né? Que o livro ele é milenar e até hoje se usa, né? Apesar da tecnologia, mas ele é muito utilizado, né? Então ele conseguiu se manter mesmo com toda a tecnologia, né? Então é isso, professor. O livro ele é milenar nesse sentido que eu pensei, né? E aqui a questão da ferramenta, a tecnologia, né? Que hoje a gente depende muito da tecnologia. Então, inclusive, o curso que nós estamos fazendo, nós estamos utilizando a tecnologia como meio aí para a gente se interagir, se comunicar e aprender um com o outro, né?
Basicamente é isso, professora. Ah, ok. Obrigada, professor. Desculpa, o senhor é de qual área? Eu sou da geografia, Da professora. geografia. Isso. Legal, legal. Bem-vindo também. Vamos Obrigado. ver, então, o próximo, né? Albino. Boa noite a todos. Eu já tive a honra de participar da formação com o Gonçalo, que eu estou reconhecendo aqui, sou Gonçalo, mas eu sou do núcleo de Francisco Beltrão, moro em Marmeleiro, Paraná, que é a cidade antes de Francisco Beltrão, mas trabalho em Francisco Beltrão. Sou professor de Sociologia da área, trabalho em 2 colégios em Francisco Beltrão e uma turma aqui em Marmeleiro, na formação de docentes. E também projeto de vida, que a projeto de vida veio para tirar nossas aulas de sociologia, que é uma continuidade, se for olhar, dos conteúdos de sociologia. Então, eu tinha feito essa atividade, eu achei que era tarefa de casa, e tinha salvo no Drive, até com a apresentação e tudo, só que eu não consegui transportar para cá, daí acabei fazendo de novo. Mas eu coloquei o avatar ali, que é um adolescente, é um jovem, que é o nosso público-alvo dentro de uma escola. Era esse o entendimento. Daí também, como os colegas, por coincidência, eu e o professor Gonçalo fizemos a mesma compra, que colocamos as mesmas ferramentas, que foi o livro, o celular e o computador. Eu vi quando ele se apresentou ali. Porque, como já foi colocado, o livro é milenar e continua sendo importante. Hoje, a questão dos descritores, que nós, da área de sociologia, estamos sendo cobrados para a prova SAEP, dos alunos de língua portuguesa, também envolve muito essa questão de leitura e interpretação, que eles têm uma dificuldade e que a gente faz muito. E daí a tecnologia. Sem a tecnologia, você não consegue mais trabalhar nem em sala, nem ficar ligado com o mundo que a gente vive. Professor, obrigada, verdade. Eu também, às vezes, penso, meu Deus, está dominando minha mente, né? O WhatsApp e mesmo as conexões que nós temos via online, que não tem hora para chegar a informação, não tem hora, parece que a gente acaba se rendendo muito àquela conexão direto, né? Não descansa. Temos aqui obrigada, prof, bem-vindo também. Temos aqui a prof. Ana Paula, levantou a mão, eu só esperei que os outros contribuíssem e depois também, se a Gisele quiser falar. Então... Sim, eu levantei a mão para comentar, professora. A gente estava sem luz aqui no interior e eu acabei de entrar. Ele contabiliza a presença, como que funciona daí? Sim, depois a gente verifica isso, tá, prof? Vamos lá. E daí, qual é a atividade para eu poder me inteirar do assunto, porque... Seria a apresentação. Nós também tivemos problema com conexão, inclusive o professor Joselito, eu chamo Celito, Joselito teve problema na cidade dele, então, sem internet, sem energia elétrica. Eu sou vizinha aqui, eu não acredito que tenha voltado em toda a região ainda, não. Ele está ainda penando com isso, mas vamos lá. Seria um momento de apresentação, prof. Você escolheria o avatar e outras imagens que representassem, assim, imagina, espera, qual a sua expectativa e como você se identifica com o momento. Se quiser, pode se apresentar, prof, sem fazer... Eu sou a professora Ana Paula Zenz, eu trabalho na mesma escola que o professor Celito, né? Nós também aqui, é o professor Celito, a gente trabalha na mesma escola, eu sou professora de arte, de projeto de vida, e eu achei interessante a ideia de adentrar esse novo espaço vindouro da sociologia, porque a gente sabe que a interdisciplinaridade ela faz parte do nosso dia a dia, e como eu trabalho com o projeto de vida, trabalho com os pensadores, então eu achei bem de suma importância vir e conseguir captar um pouquinho desse pensamento da sociologia para relacionar com a minha prática.
Sou do núcleo de Ponta Grossa, da cidade de Tibagi. Nossa, legal. Temos aqui pessoas de várias cidades, né? E vamos lá, vamos ver como vocês têm essa experiência, né, do dia a dia de vocês e vamos trocando as ideias aí. Bom, então acho que todos falaram. Gisele, gostaria de falar também? Oi, boa noite, pessoal. Desculpa a nossa entrada, assim, na turma, né? Na verdade, todo mundo acho que foi pego um pouco de surpresa com essa falta de energia, mas acontece, né? O meu nome é Gisele, eu trabalho com a Tânia no Núcleo de Educação. Nós atendemos 4 temáticas. Eu tenho uma demandinha de 2 anos que está louco aqui correndo pela casa, então provavelmente vocês vão escutar gritando e chamando, ou vendo passar aqui atrás também. Mas é muito bom estar com vocês. A gente espera sempre que numa nova jornada a gente possa compartilhar bastante, né? Claro que a gente sempre espera aprender algo diferente, mas eu acho que o compartilhamento ele é essencial, ainda mais tendo em vista, né? Essa questão de grupo de estudo. Então, assim, é muito gostoso a gente conseguir partilhar, né? Então, de repente, uma prática que ela já está efetivada na minha escola, na minha sala de aula, ela também é útil para outros colegas. Então, acho que isso que é o essencial, acho que isso que é o importante, né? Apesar das dificuldades, a gente conseguir aqui como grupo, né, um compartilhar com o outro. Então, de repente, algo que o professor Elvis faz lá na sala de aula dele, eu posso estar utilizando na minha, ali que a prof. Ana faz, eu posso estar utilizando, e assim por diante. Ou também algo que eu faço que é significativo para mim, de repente, com uma adaptação ou uma adequação para a minha realidade também é importante. O que eu gosto muito de falar, assim, o que eu acho muito interessante no Formadores é que, em geral, nós não estaríamos presentes numa formação, justamente por essa questão, né, física, né, que vocês são de núcleos totalmente distintos, acredito aí, né, de locais diferentes, mas existe essa possibilidade mesmo que de forma online, então a gente fica muito feliz com essa organização. Quanto coordenação, né, quanto tutoria, saibam que nós estamos também à disposição, né, então a gente fica sempre aí, né, a gente está sempre ali na coxia, né, ali esperando, né, atendendo o pessoal, né, e possibilitando que a prática deles também seja boa, do professor formador, para que também seja interessante para vocês. Então, sejam bem-vindos, né, já com o início atípico, a gente espera que se regularize durante a jornada, mas saibam que a gente está aqui também para auxiliar no que for necessário. Então, quando vocês precisarem, também podem contar conosco, tá bom? Obrigada, Tânia. Isso aí. Obrigada, Gisele. E é isso mesmo. Então, agora eu vou abrir aqui uma outra parte da nossa discussão que a gente considera muito importante e que nos foi solicitado também para, de repente, dirimir alguma dúvida. E não sei se vocês preferem que eu compartilhe também aqui no chat, acho que eu vou fazer isso. Só um pouquinho. Porque aí, de repente, vocês conseguem acompanhar diferente e será melhor. Nós estaremos aqui, nós olharemos o manual do cursista. Deixei já disponibilizado. E irei compartilhar aqui também. Devido a essa questão de que, como nós queremos que tudo flua bem, né, que a gente lembre desse passo a passo também, porque não depende só do professor formador, depende também dos cursistas, por isso que a gente faz todo essa leitura, tá bom? Vamos lá, compartilhar aqui. Vocês devem estar enxergando, né? E
a partir dessa leitura, e diante do que nós já nos apresentamos, nós poderíamos também fazer uma leitura compartilhada. Pode ser? Acho que seria mais interessante do que eu ficar lendo sozinha, ok? Então, vou pedir o auxílio de vocês. Então, por gentileza, pode começar, Ana? Leia um tanto que você gostaria e aí você pode... Professora, eu estou no celular aqui. Ah, eu quase não, não deixa. Difícil. Professor Albino, me ajuda aí? Obrigada. Então, vamos lá. Grupo de Estudos Formadores em Ação. Manual do Cursista. O Grupo de Estudos Formadores em Ação surgiu em 2020 como proposta de formação continuada ofertado pela Secretaria de Educação aos profissionais da educação da rede estadual de ensino. A missão das formações é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes, com a valorização de saberes e troca de experiências. O grupo de estudo oportuniza a vivência de metodologias ativas, o uso de diferentes recursos tecnológicos e de estratégias de gestão de sala de aula, permitindo aos cursistas a reflexão sobre a própria prática. Para o desenvolvimento da formação, o grupo de estudos Formadores em Ação tem como valores construção colaborativa, formação entre pares, valorização da prática, crença no desenvolvimento de pessoas, compromisso com a diversidade e excelência na formação. Sendo assim, as discussões propostas nos roteiros formativos são voltadas para que o resultado alcance o contexto escolar. Esperamos que ao longo desta jornada, você aproveite as reuniões para trocar experiências e enriquecer seus conhecimentos e suas práticas pedagógicas. Um comentário aqui. Eu sou do primeiro concurso de Sociologia e no começo, para nós, não tinha isso aqui, mas nós tinha sempre as reuniões presenciais. Era uma troca constante de material entre colegas, porque um ajudava o outro. Era sempre aquelas reuniões do professores do núcleo. Eram poucos, mas se ajudava muito. E isso aqui eu tenho um objetivo, talvez essa parte da não presença física desvaloriza um pouco. Obrigado por sua contribuição, professor. Acolhemos a sua fala. Pode me ajudar, professor Elvis? Continuar? A terceira jornada do grupo de estudo ocorrerá entre os dias 22/9 a 28/11 de 2025. A formação consiste em reuniões semanais via Google Meet, com duração de 1 hora e 40 minutos. O restante da carga horária será dedicada aos estudos dirigidos e de aprofundamento, ao processo de planejamento e de implementação, totalizando 40 horas de formação. Cada temática do grupo de estudo conta com uma ementa própria que pode ser consultada aqui. A estrutura da jornada contará com uma reunião de acolhimento, 8 reuniões de estudo e discussões e uma específica para o compartilhamento das práticas implementadas no decorrer da jornada. A reunião de acolhimento é um momento inicial para conhecer sua turma, a estrutura do grupo de estudo, os temas que serão abordados e também refletirmos sobre a caminhada que será iniciada. Nas reuniões de estudo e discussões serão apresentadas as temáticas, foco das formações, com fundamentação teórica, metodologias e estratégias de ensino
e aprendizagem para a utilização em sala de aula. Durante as reuniões, você terá momentos para planejar e adaptar, desenvolver ações para a sua prática pedagógica, assim como momentos de vivência que corroboram com a reflexão das práticas. Semanalmente, você será convidado a colocar em prática os conhecimentos discutidos. Durante as reuniões, bem como compartilhar sua experiência com seu formador e demais colegas da sua turma, além de apresentar as práticas implementadas em sala de aula. No final da jornada, teremos um momento exclusivo de feedback e compartilhamento, mas é ao longo da jornada que você trará os relatos de implementação que estiver fazendo. Afinal, toda aula é uma oportunidade para incorporar novas atividades, metodologias e recursos. A reunião do compartilhamento é dedicada exclusivamente para a apresentação dos relatos das práticas implementadas no decorrer da jornada. Nela, cada cursista relata os pontos específicos da sua implementação, os sucessos, dificuldades e adaptações que foram necessárias. Esse é o momento final da jornada, no qual é possível olhar para a caminhada formativa e refletir sobre ela. Interessante, obrigado, professor. Nós temos aqui uma linha de raciocínio, né, para seguir, por isso que é importante a gente tomar esse conhecimento, essa leitura, né? Pode me ajudar agora, Chan, pode ser? Ou Gisele? Eu posso só falar uma coisinha, Tênia? Desculpa te interromper. Sim. Na verdade, assim, o que a gente tem que... Não acredito que vocês já tenham, né, os professores já tenham participado, né, de outras jornadas, e o que é interessante a gente pensar é exatamente aquilo que a gente estava falando no início, né? Que o GE, ele é um momento para sempre compartilhar. Claro que nós gostaríamos que houvessem também outras possibilidades de nos encontrarmos, como o professor falou antes, porque eu também sou, né, do tempo onde, para nós pedagogos, não existia, assim, uma formação, e nós participávamos das formações com os professores de sociologia. Então, era muito interessante como a gente conseguia, né, participar junto. Claro que não conseguia discutir exatamente da disciplina, né, que não era, a gente não tinha conhecimento para isso, mas também era muito interessante. Mas como é bom a gente entender assim, e lembrar também aqui desse cronograma, né, pessoal? Então, serão 10 encontros. No último encontro, claro que vocês vão falar especificamente sobre a implementação, mas nada impede que vocês vão realizando atividades e implementações no decorrer. Então, a ideia é que vocês utilizem aquilo que for repassado, né, para vocês, que vocês forem realizando durante as semanas, com os alunos de vocês, para ver se dá certo. Existem práticas que dão muito certo, existem práticas que precisam ser adequadas, adaptadas, mas eu acho que isso que é interessante, né? E pensar assim também, para que vocês já se organizem com relação ao calendário, porque, querendo ou não, nós sabemos que na sala de aula e na escola, esse terceiro trimestre ele é bem atribulado, né? Tem muitas atividades, inclusive nós teremos aí o SAEB também acontecendo no decorrer. Então, para que vocês consigam se organizar e fazer o que precisa durante, né, antes aí desse período, porque ele finaliza, essa jornada, ela finaliza no final de novembro. Então, acho que é bem importante vocês marcarem isso, para também não se perder nessa organização, tá? Obrigada, Tânia. Imagina, obrigada, prof. Gisele, companheira, amiga aí do dia a dia também, né? Então, nós temos aqui a situação dos temas propostos, né, que nós temos. Tinha pedido para o professor Chan ler, pode ser, professor, ou posso ler no seu lugar? Eu não sei onde que parou. Aqui eu deixei na tela, público. A formação, público. Aí se tu abriu separado, se você abriu separado, aí pode ler do teu computador, talvez fique maior, né?
Então, a formação conta com 73 opções diferentes de tema. Bastante. É importante verificar o público-alvo de cada tema, pois aquele que não atender aos requisitos poderá ter a sua inscrição cancelada. Da mesma forma que quem for, daí não dá para ver, se a professora... Aí, obrigado. Da mesma forma que quem for desistente na jornada anterior, também poderá ter sua inscrição cancelada. Ruim isso, né? Apresenta-se no quadro abaixo a relação de temas e público-alvo para os MEIVs, técnicos tutores pedagógicos do NRI e da CED, professores, pedagogos, pedagogas, diretores da Rede Estadual da Educação do Paraná. Eu acho que vem os temas, né? Tem 73 aí? Sim, prof, são 73, né? Não, eu acho que eu vou passar assim mais rapidinho, porque acho que fica um pouco cansativo, né? Vai ficar meio frustrante. E daí, então, nós temos aqui, né, todos os temas, né, que vocês já podem acompanhar, e mesmo depois abrir novamente, de repente separado, né, essa informação. E aqui, então, temos, vamos ver, cadê o nosso agora de hoje? Que vocês se inscreveram, filosofia, física, geografia. Enfim, estamos com muitos temas aqui. Baixo. Sim, aqui ó, chegou num tema que nós somos responsáveis também, ó, História e Cultura Afro-Brasileira, esse aqui. E ainda, né, temos ainda mais outros da matemática, observação, pensamento computacional, projeto de vida, química, recursos educacionais, aí sociologia, fica mais para o finalzinho. E também a trilha de governo e cidadania. Então, nós, enquanto Núcleo Regional de Educação de Toledo, atendemos 4 temáticas: sociologia, aí sociologia 1, que é o governo e cidadania, trilha de governo e cidadania, história e cultura afro, cidadania e civismo. Enfim, acho que eu não me repeti muito, não, né? Aqui, atividades avaliativas. Quer continuar, professor Chan? Podemos. Obrigada. Até eu vi lá uma coisa, Python, introdução, será que eu li certo mesmo? É isso? O que é esse Python? Será? Não sei. Introdução a Python. Tá certo. Tá certo. Di, quer explicar? Eu não lembro direito. Não, tudo bem, eu descubro. É um dos heads, professor. Nós temos, um dos heads, que é recursos educacionais. Nós temos três heads, 4 na verdade, né? Um deles é o inicial, que é mais a parte do Google, as ferramentas Google que vocês já utilizam, e daí cada um dos outros, aí tem específico, e um deles é esse daí. Mas esse eu falei, esse aí eu não me atrevo, ele é um dos mais disputados, é um dos que entram assim, sabe? O pessoal rapidamente pega assim, esses temas, escolhe essas temáticas, elas terminam rápido, mas tem também. Então, é um dos heads avançados que a gente chama. Eu vou investigar para ver. Investigue. Eu não sei a sigla, eu não sei falar a tradução da sigla, mas é por aí mesmo. Seria a introdução a Python, eu acho que é isso que você quer dizer? Eu não sei, eu entendi alguma coisa assim, é um nome bem diferente. É da área de pensamento computacional. É da área de pensamento computacional, no primeiro ano eu trabalho repetiu com várias vezes, parece a ideia... tem vários temas ligados aí. Isso, a ideia é abranger um pouquinho a todos, né? Então, assim, obrigado, esse pessoal do pensamento computacional, eles acabam participando desses, né? Tem alguns que são específicos, por exemplo, o pessoal de PMA acaba participando mais de PMA, o pessoal de pensamento acaba escolhendo essas temáticas, mas é isso mesmo. Claro que não vai trabalhar nada muito aprofundado, eu acredito, não muito assim, o pessoal lá da tecnologia vai, sei lá, criar códigos, enfim, mirabolantes, não é isso, né? Mas é uma introdução a respeito de tudo isso, sim, que a prof. Fabiana falou. Então, eu acho que a gente parou ali no para dar significado, né, professoras? Né?
Então, para dar significados aos conhecimentos adquiridos no decorrer da jornada, você deverá fazer a entrega de 2 atividades avaliativas, atendendo às especificidades de cada temática e público-alvo. As datas de entregas também são organizadas conforme a especificidade de cada temática. A descrição das atividades avaliativas, bem como as rúbricas, com os critérios de avaliação, são disponibilizadas detalhadamente dentro do Classroom da sua turma, no campo Atividades. Daí está em destaque aí. Todos os temas ofertados pelos formadores em ação possuem a implementação como uma das atividades avaliativas. Eu não consigo ver. Obrigado, professor. Nas temáticas voltadas especificamente aos componentes curriculares e trilhas de aprendizagem, ela deve ser realizada, agora volto ao destaque de novo em negrito, prioritariamente em sala de aula do componente ou unidade curricular e etapa de ensino específico do tema em que o professor estiver inscrito. Caso o cursista não possua aula na temática de inscrição, apenas 2 possibilidades são previstas. A primeira possibilidade, realizar a implementação em ano série e componente curricular diferente, desde que se utilize da mesma metodologia ou estratégia de ensino e aprendizagem e intencionalidade estudada no roteiro de formação, além de fazer relação interdisciplinar com o componente curricular temática, descrição do grupo de estudo. 2, realizar a docência compartilhada em uma aula na temática de inscrição. Também é importante destacar que as implementações apresentadas, destaque de novo, devem ser realizadas exclusivamente em instituições da rede estadual do Paraná, individualmente, sendo estas originais, ou seja, não terem sido expostas em participações anteriores do GE, ou outros eventos formativos. Caso contrário, será configurado plágio ou autoplágio. Caso isto ocorra, o cursista terá sua avaliação zerada. B. É imprescindível que o cursista tenha espaço suficiente no Drive de sua conta @escola, para que as atividades avaliativas possam ser atribuídas corretamente via Google Classroom. C. A entrega das atividades avaliativas devem acontecer exclusivamente via Google Classroom, no modelo Google Slides, atribuído ao cursista. E é isso. Quem gostaria de continuar? Gisele, sim, pode falar. Professor, eu só quero ressaltar assim, ó, que isso que o professor Chan leu agora é bem importante porque vocês viram que vocês estão inseridos no Classroom do professor Joselito. Quando vocês estão inseridos lá, vocês recebem as atividades. Se vocês já observarem lá na questão das atividades, sempre que aparece lá, quando ela é atribuída para vocês, ela só é atribuída se existe espaço no Drive. E acontece assim, do pessoal não ter espaço e não conseguir receber atividade nem enviar, porque a atividade no Classroom, ela deve ser realizada ali e entregue ao final da jornada, para que a gente tenha, então, esse recebimento e essa validação da atividade, né? Então, são 2 atividades que vocês fazem, como já foi colocado ali, né? Então, um é o relato e outro é a implementação. Então, é diário, né? Ou é portfólio? Não lembro qual dos dois é, porque a gente tem os dois. Então, a gente tem diário e tem portfólio. Então, tem um dos dois e daí a implementação. E é bem importante isso, sabe? Vocês observarem. Se no decorrer aí, por exemplo, nessa semana não entrou minha atividade, então dê uma olhada, dê uma limpada no Drive, dá uma olhadinha, ó, agora deu certo, entrou. Se não entrar, se vocês não tiverem atividade, já comuniquem o professor Joselito para a gente verificar o que pode estar acontecendo. Que não tem como nós recebermos atividades fora deste ambiente. Porque esse ambiente, ele assegura que vocês receberam e realizaram as atividades e também assegura que o professor vai fazer
essa correção e esse feedback para vocês. Então, isso é bem importante, tá? Sim, sim, obrigada, Prof. Gisele. Isso que nós estamos lendo, ele fica disponível para vocês, né? O manual do cursista está disponível. Então, não é segredo nenhum, vocês podem retomar isso aqui, se houver dúvidas também perguntar para nós, não tem problema, tá? Aqui nós temos mais informações ainda a respeito do assunto, né, que corre dentro da questão do GE. Alguém gostaria de ler? Se prontifica. Vou tomar a leitura, então. Conclusão da jornada e certificação. A Resolução 3.659 de 2024, alterada pela Resolução número 3.234 de 2025, prevê que, para ser considerado concluinte do grupo de estudos, GE, a cursista deve apresentar, no mínimo, 75% de participação nas reuniões síncronas e ter realizado todas as atividades propostas no Google Classroom, obtendo, no mínimo, uma média de 70 pontos para a certificação de 40 horas por jornada. O registro de frequência na reunião somente será computado caso a cursista permaneça na reunião por pelo menos 75% do tempo com a câmera aberta. Em cada reunião, o formador realizará a chamada e atribuirá a falta ou a presença no LRCO, ou RCO, abreviando, da turma. As ausências, no limite de 25%, deverão ser justificadas para o formador, não havendo abono de falta, apenas justificativa. Acredito que vocês lembram a diferença, né? Justificar, nós podemos justificar, não pude por conta disso e disso. Agora, abonar, não se abona. Dependendo da justificativa, sim, nós podemos cursar ou participar da reunião, da próxima reunião do professor, certo? Se for... Sim. E no caso que nem da gente hoje, que nem no meu caso, eu entrei faz 37 minutos, praticamente, eu vou participar de 40% da reunião. Aí eu tenho que fazer essa reposição para contabilizar como presença? Isso nós podemos ver depois. Gisele, você gostaria de falar? Sim, Tânia, eu queria falar... Isso. O que eu queria falar é assim, prof, a gente vai observar, porque nós temos acesso ao BI, então a gente vai verificar como que fica essa questão no BI, com relação ao tempo, e a gente informa o professor Joselito caso seja necessário alguma alteração nesse caso. Mas a gente vai também justificar, tá? Então fica bem tranquila com relação a isso que a gente entra em contato. Isso, por ser uma situação extremamente adversa. Nem eu participei de todos os formadores que teve, mas nunca me aconteceu isso. Então, para mim é uma situação nova, hein? Também fico sem saber. Sim, peço que não se preocupe agora com isso, depois a gente verifica bem certinho, né, a partir do BI, e daí nós entraremos em contato, tá certo? Vai dar tudo certo, vamos lá, vamos pensar positivo, vamos lá. Não caiu energia aqui em casa também, então há um respiro aí, vamos lá. Bom, então retomando, né, voltando aqui, essa questão da presença, ela se torna, às vezes, até polêmica, mas, ao mesmo tempo, é necessário colocar tudo isso dentro das regras, né? Porque, caso contrário, acho que ficaria muito solto. Então, é bom que tenha essas regras, certo? Enfim, não é para punição, não é para querer melindrar, não, é para ter uma sequência de contato, experiência, enfim, e contabilizar nessa certificação, né? Afinal de contas, todas as certificações, elas possuem carga horária, enfim, certo? Então, em casos nos quais o cursista é convocado para participar de algum evento da mantenedora
que coincida com o horário do seu grupo de estudos, comprovando sua participação mediante declaração, este poderá participar da reunião na mesma semana em, primeiro, outro horário com o mesmo professor, mas também nessa condição, segundo, outro horário com outro formador. Esta opção serve única e exclusivamente para os casos de convocação da mantenedora. Ok? Então, lembrando assim, justificativa nós temos para nossas, de repente, faltas. Mas, dependendo da situação, se for o caso de um evento com a mantenedora, aí você pode depois repor essa aula até com outro professor formador, logicamente, se for na mesma temática, certo? Os participantes na condição de concluintes terão direito ao certificado do GE com carga horária de 40 horas, o qual será registrado em sua ficha funcional, segundo os critérios aqui apresentados e conforme a finalização do processo no Sistema de Capacitação dos Profissionais da Educação. SICAP, vocês já ouviram falar nessa sigla? Acredito. E lembrando aqui, né, é importante, aproximadamente 90 dias após a data de encerramento do curso. Então, antes dos 90 dias é mais difícil a gente conseguir essa certificação. Então, digamos que entre lá e ainda não tenha certificação da segunda jornada. Normal, né? Nós estamos ainda dentro dos 90 dias ali necessários para fazer toda essa coleta de informações. Para informações referentes à emissão de certificados, é necessário procurar pelo técnico do NRE, que é responsável pelas informações de formação, técnico do SICAP, ou acessar ao site. Nós temos aqui educação.pr.gov.br, profissionais da educação, consulta aos certificados. Esse caminho, então, vocês têm no manual, não precisa copiar no caderno, nada, vocês têm lá, vocês podem acessar tranquilamente sempre que precisarem. Ressalta-se que a inscrição no grupo de estudos formadores em ação implica o comprometimento com a participação nas reuniões e atividades previstas. A ausência de participação em mais de 40% da formação resultará no impedimento da inscrição na jornada formativa subsequente, excetuando-se licença de saúde concedida no decorrer da jornada. Ainda, direitos do cursista. Alguém gostaria de ler? Para auxiliar aqui. Moacir, consegue ler? Ajudar aqui? Ou Elvis? Utilizar a atividade em local de livre escolha para participantes do GE conforme instrução normativa vigente. Vale destacar que, de acordo com a Instrução Normativa 001/2025 do EDUC-CED, os professores cursistas com a linha funcional suprida nos centros de socioeducação ou nos estabelecimentos penais devem cumprir a atividade presencialmente no local de atuação, não se aplicando a esses servidores o local de livre escolha. A conclusão do GE está vinculada à certificação e, consequentemente, à progressão. Dar sugestões para a melhoria da formação por meio do formulário de avaliação da reunião, disponível na sala do Classroom da sua turma e compartilhando pelo formador semanalmente ao final de cada reunião. Solicitar ao formador o formulário para alteração de turno devido à incompatibilidade de horários, desde que devidamente justificada. A alteração de turno é permitida somente dentro do mesmo tema e quando houver disponibilidade de vagas. Você poderá participar da reunião em outro horário que esteja disponível dentro da mesma semana e com o mesmo formador. Dessa maneira, você não receberá falta. Surgiu alguma dúvida? Sempre que necessário e em tempo hábil, recorra ao formador para orientações. Caso não consiga resolver as suas dúvidas ou problemas encontrados no GE com o seu formador, entrar em contato com a tutora de formação no NRE. O Grupo de Estudos Formadores em Ação segue as normas e orientações presentes na Resolução 3659/2024, alterado pela Resolução 3234/2025 e da Resolução 3360/2024 e alterado pela Resolução 3235/2025. Isso, obrigado, professor. Gostaria de frisar
aqui algumas situações. Vocês percebem, né? Há uma necessidade de falta, se houver, melhor dizendo, necessidade de falta e é justificado, pode fazer num outro momento. E se houver ainda a questão de solicitação de participação em evento da mantenedora, pode ser até com outro formador, ok? Sempre dentro da semana que ocorreu a reunião, que o professor não pôde participar. Beleza? Ainda, nós temos aqui premissas e deveres dos cursistas. Elvis, pode ajudar agora? Você é a estrela do grupo de estudos. Queremos que, junto de seus colegas cursistas, possa abrilhantar todo o processo de formação continuada. E, para tanto, precisamos que observe e mantenha sempre boas práticas. Mantenha atualizada sua agenda, disponível no Google Classroom. Cumpra com os protocolos e combinados com o formador. Ao iniciar a reunião, esteja de posse dos materiais combinados anteriormente. Se você tem uma reunião agendada com ele e não poderá participar, avise-o. Ninguém gosta de ficar esperando, mesmo que virtualmente. As faltas no grupo de estudos não podem ser abonadas. A reposição da reunião somente será permitida em casos justificados, dentro da mesma semana e com o mesmo formador. Em casos de convocação pela mantenedora, a reposição poderá ser realizada com outro formador, dentro da mesma semana. A opção de reposição será descontinuada em 2026. Habitue-se a participar da reunião no horário previsto. Seja pontual e participe da reunião semanal agendada com seu formador de maneira atuante, respeitosa e dinâmica, pois esse é o momento para debater, sugerir e trocar experiências com os colegas cursistas. É necessário que você participe com a câmera aberta durante os momentos expositivos. Suas expressões funcionam como um termômetro para o formador, como forma de identificar se todos estão compreendendo o objetivo, conteúdo e atividades propostas. Esta também é uma forma de humanizar as relações, mesmo que virtuais, com os colegas de turma. Sempre utilize o seu @escola nas reuniões. Seja cooperativo, incentive seus colegas a participarem e leve suas experiências. Isso enriquecerá as discussões e incentivará os demais cursistas do grupo, de modo que ninguém se sinta sozinho nesta jornada. Faça as leituras dos materiais sugeridos para que você possa argumentar de maneira firme e clara durante os momentos de encontros virtuais, ou ainda possa esclarecer dúvidas a respeito do material, textos, vídeos e imagens. Caso algum dos seus colegas cursistas demonstre alguma dificuldade, ofereça ajuda. Seja solidário e lembre-se que um dos objetivos do grupo de estudo é o compartilhamento de saberes e experiências. Todos podemos aprender sempre. Antes de realizar as atividades avaliativas, realize um planejamento e lembre-se, algumas vezes, mesmo planejando, podemos encontrar algumas dificuldades, porém seja persistente. Caso continue com dificuldades, busque a ajuda do seu formador, preferencialmente por meio do Classroom ou e-mail institucional@escola. Não esqueça de verificar os feedbacks postados pelo formador nas atividades realizadas em cada jornada, a fim de observar se existe a necessidade de complementação.
Fique atento também aos prazos e às notas obtidas nas atividades. O Classroom é o espaço em que você encontrará estas informações, sabendo que o principal objetivo do grupo de estudo é a melhoria da aprendizagem dos estudantes da rede. É importante refletir se as discussões que você está propondo, enquanto cursista, contribuem para esse objetivo. Certo, prof. Obrigada pela leitura. Por nada. Nós temos aqui já o horário, né, de encerramento, né? Mas eu gostaria de disponibilizar um link para vocês preencherem. Se puderem preencher rapidinho, agradeço. Ademais, nessas situações aqui, o professor Joselito pode retomar depois com vocês. Se vocês tiverem dúvida, já está quase encerrando. Tem aqui algumas informações pertinentes ainda, importantes, mas aí o professor Joselito pode retomar com vocês, ok? Vou compartilhar, então, o link, só um minutinho, tá bom? Puxa, agora eu tenho que encontrar. Me perdoem. O manual do cursista já está disponível, agora eu queria ver aqui a avaliação. Ele não tem prazo, esse preenchimento desse link, né? Não, eu vou pedir para o professor Joselito fornecer para vocês no Class. Ou no certo? grupo. E daí eu peço, assim, carinhosamente, que vocês preencham depois esse link da avaliação da reunião. E também, por outro lado, né, porque é um momento que vocês também podem demonstrar ali, de repente, sugestões, né, para mudanças no GE. No mais, agradeço e desculpe aí a minha falta de tato, de repente, né, mas tudo foi, assim, muito rápido nesse momento e tentando ajudar vocês um pouquinho, ok? A prof. Fabiana gostaria de falar? Esse documento para preencher o formulário a respeito do manual? Não, esse documento é pela avaliação da reunião que nós vamos postar. Ah, tá. É que eu fiz um ontem do pensamento computacional, então eu imaginei que fosse o mesmo. Tá, não, vai mudar um pouquinho porque é de sociologia. Temos links aqui para este encontro, mas aí o professor Joselito disponibiliza no Classroom. Ok? Fiz um print já da nossa tela. O Chan gostaria de falar? Não, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente fez uma ótima atividade lá no outro grupo com vocês, né? Eu lembro, sim. Hoje eu estou um pouco despreparada aqui também, vocês me perdoem. Eu quero agradecer aí a presença das professoras, né? Obrigado, e para todos os colegas também, né? Uma boa noite aí e até o próximo encontro. Valeu, valeu. Boa noite, professor. Tudo de bom, gente? Vou encerrar a gravação, então. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, até. Valeu.